esse foco da base legal dos conselhos, né? E o que vai acontecer é que eu vou fazer um percurso com vocês, né? Deixa eu testar aqui. Primeiro eu quero saber, tá bom para vocês aí a visualização? Tá dando para ver direitinho? Ainda não estou vendo nada. Agora sim. Sim. Tá. Agora sim. Ô, Leninha, Oi. para quem usa óculos, aumenta um minutinho só. Só um pouquinho. Melhorou? Aí, perfeito. Tá, peraí que eu vou ter que acertar aqui. Melhorou? Sim, show de bola. Opa, Tá bom aí. tá bom? Tá, Show. beleza. Bom, então vamos lá. O percurso que a gente vai tentar fazer nesse curtinho tempo, porque o assunto é vasto, vou tentar, vai ser o seguinte: falar um pouco sobre essa hierarquia, o que é um marco legal, né? Falar um pouco das leis federais que garantem que elas são as organizadoras para o Estado e para os municípios, falar do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, que ainda é uma referência, né? Na sequência, como que a gente pode participar e consolidar de modo oficial as políticas públicas para a afirmação de direitos, uma receita básica aí para o que tem que ter numa lei para a gente ter um conselho municipal, falar dos objetivos do conselho e do funcionamento dele, certo? Então, esse vai ser o nosso roteirinho de hoje, tá? Bom, então vamos lá. O próximo, o que eu quero já informar, né, a vocês é o seguinte: às vezes a gente fala, qual que é a base legal? Mas às vezes a gente também pode usar um termo que chama marco legal. Quando a gente fala marco legal, significa que é um conjunto de leis que embasam uma determinada temática. Qual que é a nossa temática aqui hoje? Os direitos das mulheres, né? Então, todas as políticas públicas precisam estar debaixo desse guarda-chuva do marco legal. Todas as leis que falam de política pública, é fundamental que elas tenham diretrizes gerais ou específicas, tem que ter objetivo. Algumas leis falam de planos, critérios, indicadores de serviços públicos, regra para algum tipo de cumprimento, né? Obrigações orçamentárias, enfim, quais são os direitos e deveres no atendimento do atendimento de serviços, obrigações do poder público e obrigações também e direitos para a população atendida. Eu acho que tem algum áudio aberto, ou não? Tá. Bom, aqui eu queria trazer para vocês uma visão do seguinte. Espera aí que eu vou ter que acertar aqui. A legislação no Brasil, ela tem uma pirâmide, ela é uma hierarquia, né? A gente tem a Constituição Federal, que é uma Constituição cidadã, conhecida como cidadã. Ela foi de 1988. E ela foi precedida, né, de uma eleição parlamentar constituinte em 1996. Eu sei que talvez algumas que estão aqui são mais novas do que essa data, não conheceram, outras conheceram, né? Mas a gente estava saindo de uma ditadura militar quando se fez toda essa mobilização para que a gente mudasse toda a forma de lidar com as políticas públicas. Aliás, muito pouco se falava desse termo, política pública.
A Constituição Federal, ela é conhecida como uma lei-mãe, é a lei que rege e orienta todas as outras leis, né? Seja no âmbito estadual ou municipal. Então, no âmbito federal, a gente tem a Constituição Federal, que às vezes a gente usa a sigla CF, Constituição Federal. Leis que são muito importantes são as leis reguladoras dessas temáticas. Então, por exemplo, a lei que fala na Constituição, se cita os direitos das mulheres, vai precisar de ter uma lei que regulamente, que dê mais detalhes sobre como que esse direito vai ser cumprido, né? Tem a lei orçamentária, é muito importante, os planos nacionais e os conselhos e fundos nacionais. Então, esse marco legal federal é que cuida das políticas públicas. E isso vai ser, seja para qual temática, é um pouco um formato mais geral do que é mais importante. Outra coisa que é fundamental entender, que então, a Constituição trata de garantias de direitos permanentes, entre aspas, permanente, porque é possível se fazer emenda constitucional, mas para isso você tem que ter uma ampla maioria absoluta para poder modificar a Constituição, né? Não dá para ela ser revogada para um único ato. Isso não pode, né? É inconstitucional, né? A mesma coisa é a Constituição estadual e, no município, o que é equivalente à Constituição, uma outra lei-mãe, é a chamada Lei Orgânica Municipal. Então, a gente vai também aqui focalizar mais no âmbito municipal, né? Porque a gente está falando do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Esse é o nosso foco. Mas é importantíssimo que vocês entendam essa questão hierárquica das leis. Elas são, para as políticas públicas, ela cumpre um efeito muito interessante, né? Porque, por exemplo, no âmbito municipal, jamais vai poder ser tratado um assunto que seja diferente do que das garantias, tanto da Constituição estadual quanto da federal. A mesma coisa, ou seja, na dúvida, quem vai esclarecer o que é a lei maior é a Constituição Federal, sempre, para qualquer lei, né? E cada, então, instância dessa tem um conjunto aí de leis, de marcos legais que tratam digamos assim, instrumentos importantes para a gente poder ter políticas públicas sendo praticada, implantada, consolidada, né? E aqui, então, olhando para o município, a lei-mãe mais importante, como eu falei, a Lei Orgânica Municipal. O que é, além dessa Lei Orgânica Municipal, tem a segunda lei mais importante, é do Plano Diretor. Como o próprio nome diz, ele dá as diretrizes bem gerais de como que a cidade vai se movimentar, né? Depois você tem uma outra lei que é anual, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual, também conhecido como PPA, os planos municipais temáticos. Então, por exemplo, a educação tem o Plano Municipal da Educação, a saúde tem o Plano Municipal da Saúde, as mulheres, para a temática das mulheres, também temos que ter um Plano Municipal das Mulheres, assim como da igualdade racial, assim como outras temáticas de direitos, né? E também nós temos aí os conselhos e fundos municipais. Via de regra,
conselhos municipais têm também atrelado a eles, junto com eles, fundos municipais. Aí tem uma certa diferença que algumas temáticas, algumas políticas públicas, elas têm algumas leis regulamentadoras que definem percentuais do orçamento. Então, por exemplo, a educação tem um percentual do orçamento, a saúde também. E, para funcionar essas políticas públicas, a lei federal diz que, para ter repasse de recursos, tem que ter conselho municipal, se não tem repasse, né? Então, o que acontece é que, às vezes, muitos municípios criam conselhos municipais apenas para receber verba carimbada, que a gente chama. Ou seja, é uma verba que, se não chegar no município, fica difícil tocar aquela política pública. Mas, mas acontece que, às vezes, você tem conselhos municipais que não têm um fundo municipal coligado, porque também não tem lei, nem estadual, nem federal, que crie esse vínculo de repasse de orçamento. Então, não são todas as políticas públicas que têm essa vinculação. Cabe aí, nós mulheres, conquistarmos isso. Ainda não temos essa obrigatoriedade. Deveríamos ter, né? Então, vamos lá. Bom, eu queria ressaltar aqui, na Constituição Federal, alguns direitos fundamentais que devem ser garantidos pelo poder público, pelos governos, né? E alguns deles, por exemplo, o artigo 4º fala: todas as reuniões, deliberações, votações das organizações da sociedade civil poderão ser feitas virtualmente. Eu já estou começando aqui com uma recente emenda que foi feita à Constituição por conta da pandemia. Vejam só, é de 2022, né? Fizeram essa emenda na Constituição. O artigo 5º está falando também aí de alguns direitos que tem a ver com a nossa temática. São mais gerais, mas nos inclui. O direito de uma petição. O que é uma petição? É o direito de um movimento social, da sociedade civil, fazer uma representação ao Ministério Público ou a um Tribunal de Contas para questionar por que uma política pública não está sendo feita de acordo, não está tendo a eficácia, por exemplo. Um outro direito é o direito de receber informações das autoridades, porque até 1988 isso não era um direito. Um governante podia fazer o que bem entendia, né, e se fechar numa caixa lá, lacrada, e não dava satisfação a ninguém. Outro direito que é muito pouco usado, mas lá na Constituinte a gente chegou a fazer uma lei muito importante, que é da iniciativa popular, né? A gente também pode fazer projetos de lei por iniciativa popular. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, foi assim, né? E a Constituição estadual e municipal também, em muitos municípios, também adotou esses mesmos princípios aí, né? Ou me perdoe, aqui é a ação popular, né, que eu falei. E também a iniciativa popular está aí no artigo 14. O artigo 29 da Constituição também fala que é direito de cooperação das associações representativas da sociedade civil a participar do planejamento municipal das políticas públicas. Está aí, Constituição. O artigo 31 fala que é direito de fiscalizar as contas públicas por parte de qualquer contribuinte. Você pode achar, mas eu não pago imposto de renda, então não sou contribuinte. Não, não, não.
toda a população paga imposto. São vários tipos. O mais, digamos assim, horizontal, que todos pagam, é o imposto, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria. Se você comprar uma caixa de fósforo, você está pagando o imposto que está embutido ali. E o que dizem os especialistas em economia, o que acontece é que esse imposto ele não é justo, porque quem acaba pagando proporcionalmente a renda, quem paga mais imposto no Brasil é justamente quem tem baixa renda, né? O outro artigo 74, que é muito importante, garante o direito a qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, apresentar denúncias de eventuais irregularidades ou ilegalidades. Aquilo que eu comentei, né? Para um tribunal de contas, por exemplo. Bom, esse outro aqui é uma legislação, não vou ler tudo, vou ler só os destaques, mas ela é muito importante, porque quando a gente está participando de um conselho, a gente precisa saber o que está na Constituição que orienta como que uma administração pública, ou seja, um governo, deve se comportar, e quais são as suas obrigações. Artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta, indiretas são autarquias, empresas públicas, de qualquer poder, União é o governo federal, estados e municípios, têm que obedecer os seguintes princípios: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Muitas vezes, o que é o princípio da legalidade? Tem que ter, qualquer ação do governo tem que estar respaldada na lei. Não pode ter algo que não tenha uma lei que dê fundamento àquela ação pública. Impessoalidade, ou seja, essa ação governamental, ela não pode estar atrelada a um benefício de um segmento ou pessoas, ou favorecer algum segmento, né? Moralidade pública, certo? Mas com um aspecto ético aqui. Publicidade, ou seja, qualquer contratação, qualquer ato da prefeitura tem que estar publicado no diário oficial, ou no site, ou num jornal de público, né? Que você possa comprar na banca ou possa ver hoje no site. E olhem este outro princípio: eficiência. Se a gente puder comprovar que um governo não está sendo eficiente para garantir as políticas públicas, ele está ferindo um artigo da Constituição Federal. Outra coisa, a administração pública, ela tem que ter recursos prioritários para realizar as suas atividades, e a atuação tem que ser de forma integrada, né? O parágrafo 3º já fala aqui, a lei vai disciplinar, ou seja, uma outra lei específica, né? Como que vai acontecer as reclamações, o acesso dos usuários do serviço público, né? Assim que se chama, usuário. Às vezes tem prefeitura que se confunde com a administração privada, fala assim, o meu cliente, não. Para a administração pública, nós somos, no máximo, usuárias cidadãs de um serviço público, né? A disciplina da representação contra exercício negligente e abusivo do cargo. Isso é muito importante, porque nós temos que fiscalizar com base nesse artigo 37, todos os atos de todos os agentes públicos. Prefeito, vice-prefeito, secretários, diretores, todos, né?
assim como a questão de improbidade administrativa, enfim. Pode até ter cassação de um mandato, se a gente consegue provas e evidências, né? Algum tipo de ilícito. Eu acho que é mais ou menos por aí. Já esclareço que eu vou deixar essa apresentação como subsídio para vocês, então não se preocupem muito em querer anotar. Esse aqui é só um passeio, assim, muito geral, tá? Bom, outro artigo da Constituição importante, que fala sobre os orçamentos. Então, a lei, né, o Poder Executivo, Poder Público, ele tem sempre, então, aquilo que eu já comentei, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. As leis que tratam desse artigo devem observar no que couber os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas. Outra emenda constitucional feita em 2021. Isso foi excelente, porque essa história de só colocar lá em números e não esclarecer a qualidade dos serviços públicos é muito complicado. Quem já participou de uma audiência pública de uma lei orçamentária não te permite debater, incluir, a população não participa, eles apenas comunicam a gente. Agora, se a gente perceber a gente tem que cobrar nos conselhos o monitoramento e a avaliação das políticas públicas. É obrigação constitucional. Outro artigo importantíssimo, o artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, com o objetivo do bem-estar e a justiça social, certo? Ou seja, temos que cobrar mais esse aspecto, né? Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas públicas. Outra emenda constitucional de 2020. Nós temos que cobrar isso em todos os conselhos municipais. Todos. Bom, aqui é um outro aviso para os navegantes, tanto o Poder Executivo, que existe lei federal que garante que se um governante ou um parlamentar não cumpra as suas obrigações, ele pode perder o seu mandato. Por exemplo, votar uma lei que é inconstitucional pode responder por penalidade. O prefeito mandar uma lei para a Câmara que fere algum direito constitucional pode responder por improbidade. Outra lei importante é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é essa que pede para fazer justamente dar maior clareza das contas públicas, né? Mas ela ainda está sendo muito negligenciada. Precisamos cobrar mais aí. Bom, falando aqui sobre os direitos da participação política para as mulheres, vejam só, o primeiro Conselho Nacional, Conselho e Fundo Nacional de Direitos da Mulher, ele nasceu lá em 1985, por um ato do presidente da República, né? E aí já se chamava Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E aí, essa lei foi revogada em 1990, alguns artigos aqui, porque aí conforme vai mudando o governo, se faz reforma administrativa, tem outras secretarias com nomes diferentes ou não, né? Mas olha só a descoberta aqui, que até eu mesma descobri fazendo a pesquisa. Parece não, está em vigor que desde essa época existe um Fundo Especial dos Direitos da Mulher.
destinado a gerir recursos e financiar as atividades do Conselho. E olha, gente, Fernando José Sarney e, quem diria, Fernando Lira assinou essa regulamentação, né? Só para gente, curiosidade. Bom, vamos lá. Uma lei que ela regulamentou, de certa forma, o que está na Constituição é a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, então, ela vem de 2006, ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica, né, como a gente sabe. Ela, então, ela está incluída aí no artigo 226 da Constituição Federal, né, que é justamente para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, e também em respeito a uma convenção interamericana para prevenir, punir, erradicar a violência contra a mulher. E dispõe aí da criação de juizados de violência, altera o Código Penal e assim por diante. O segundo artigo dessa lei federal, olha que interessante. Artigo 2. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe assegurada as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Que coisa, 2006, e a gente, apenas em 2006, é que a gente teve essa lei federal, digamos assim, que começou a regular o artigo constitucional 226. Precisaríamos de ter até outras leis, né? Mas essa foi o começo. A Lei Maria da Penha, ela então vai falar de algumas responsabilidades de políticas públicas e de responsabilidades dos órgãos dos poderes públicos. O artigo 8 fala que a política pública, quando fala aqui das medidas de prevenção à violência, né? Então fala que a política pública tem que coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e se vai fazer por meio de um conjunto de ações. Ou seja, essa política pública, ela tem que ser transversal, ela tem que passar por todas as outras áreas de gestão pública da esfera dos governos. Fala da assistência à mulher, que aí cita outras leis orgânicas, no caso da assistência social, do SUS, da segurança pública, e fala do artigo 12, que a formulação das políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência darão prioridade no âmbito da Polícia Civil à criação de delegacias, os núcleos de investigativos de feminicídio e equipes especializadas no atendimento e investigação das violências contra a mulher. Por último, aqui, o artigo 35 da Lei Maria da Penha ainda fala: os municípios poderão criar. Esses verbos poderão é um horror. Tinha que ser assim, deverá criar, mas está lá, né? Infelizmente, ficou poderão. Poderão criar e promover, no limite das suas competências, centros de atendimento integral e multidisciplinar para as mulheres, casas-abrigo, delegacias, programas e campanhas de enfrentamento à violência, centros de educação e reabilitação para os agressores. E no artigo 36, fala que os municípios promoverão a adaptação de seus órgãos, ou seja, secretarias, diretorias, coordenadorias, para dar conta dos programas e diretrizes desta lei. Ou seja,
quando um órgão público não está cumprindo plenamente com esse artigo 35, nós temos que cobrar, né? Bem, outra lei que é bem importante, né? Lei não, é um decreto, foi o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. Vocês vão dizer, mas não, esse Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, com os últimos governos, principalmente Temer e Bolsonaro, ele está totalmente abandonado por aquele Ministério da Mulher lá, por esse governo aí. Mas, o que acontece? Este decreto está em vigor. Portanto, ele deve sim ser referência e orientador. E da mesma forma que existe um Sistema Nacional de Política para as Mulheres, nós também podemos ter um sistema estadual de política para as mulheres e um sistema municipal também de políticas para as mulheres, né? E aí se respeita que esse sistema tem que ser universal, integral, garantia, essas garantias aqui, certo? Da diversidade, da equidade, gratuidade. E olha o que esse decreto ainda fala. Dos Conselhos dos Direitos das Mulheres. No artigo 5º, os conselhos serão órgãos permanentes, consultivos ou deliberativos, não jurisdicionais, aos quais compete tratar as políticas públicas para as mulheres e garantir o exercício dos seus direitos. A função primordial do Conselho é garantir a participação e o controle social pelos movimentos de mulheres. Aqui está errado, né? Dos movimentos, né? Por meio das suas representações no planejamento, na execução, na avaliação das políticas públicas destinadas às mulheres. E ainda, esse decreto fala nesse mesmo do Plano Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. E está aí todas as referências para a gente adaptar para os municípios, tá? Depois que você tem uma política nacional já desenhada, você tem formas de construir um plano municipal, né? A exemplo do que aconteceu no âmbito federal. Então, você realizar conferências para política pública. Por que a conferência é importante? Porque ela dá a garantia da participação popular antes de fazer a regra, a lei, ou seja, escute primeiro todos os movimentos de mulheres, né? E depois, sim, você pode fazer um plano que, a partir dessa escuta dos movimentos de mulheres. É interessante porque, no âmbito municipal, a habitação tem garantido conferência, no âmbito, a educação também tem garantido conferência municipal, a assistência social tem garantido conferência municipal, mas muitos municípios não têm garantido a conferência municipal para as políticas para as mulheres. Fica a dica. Bom, quando a legislação fala plano, é bom para dar uma orientação mais geral. O plano, então, se ele for bem ouvido lá, ele vai ter desdobramentos, programas e projetos. É a forma que a gente tem de praticar e consolidar de uma maneira oficial as políticas públicas. Então, eu vou mostrar aqui um ciclo, né, que vai se repetindo, mas sempre tem que partir de um diagnóstico quantitativo ou qualitativo, a partir de uma transparência de dados. Participação social é fundamental. E aí, como eu falei, né,
para garantir essa participação, é importante que tenha uma lei específica que garanta essa conferência. O Conselho Municipal, se ele ainda não for criado, é uma lei específica que tem que ser criada, e é importante que o Conselho seja escutado, né? Debater esse plano municipal dos direitos da mulher. O plano feito, ele vai ser formatado como uma lei que vai para a Câmara Municipal, né? Que talvez vá gerar lá um debate, né? E os programas e projetos, ele fica mais no âmbito do poder legislativo, do poder executivo, mas tem que também sempre uma minuta que vai mudar o funcionamento, por exemplo, de um centro de referência, tem que passar pelo Conselho Municipal, né? Antes, de preferência, para garantir a participação. Então, o plano, né, ele sempre... Aqui eu vou dar um exemplo, né? Existe um plano municipal de política pública lá na Prefeitura de Londrina. Tá vendo? Ele segue mais ou menos esse detalhamento. E o plano é que vai dizer o que é mais prioritário, baseado em que dados, baseado em que tipo de indicadores de eficiência, se as ações do governo estão sendo eficientes ou não. Se elas estiverem sendo insuficientes, o plano tem que ser aperfeiçoado, constantemente aperfeiçoado. Eu queria fazer aqui uma distinção também, porque, às vezes, alguns conselhos, eles são criados por decreto ou por lei. Eu quero lembrar que o melhor dos mundos é que ele seja criado por lei. Por quê? A lei, ela tem um pouco mais de força para ser aplicada, né? Porque uma lei, ela só pode ser revogada por outra lei. Isso significa que vai exigir um debate na Câmara Municipal. Já um decreto, bom, se for para algum assunto que vai ser passado pelo Conselho Municipal, a minuta desse decreto tem que passar pelo Conselho. E a Secretaria Municipal é que faz a revisão técnica. Agora, mas o que eu quero lembrar é o seguinte: decreto revoga outro decreto. O que significa? É frágil. Se chega um novo governante, ele fala, não quero o Conselho Municipal das Mulheres, num decreto ele desfaz isso. Ou ele ignora, que é pior, né? Como alguns aí. Às vezes, o conselho, até existiu uma lei, teve um decreto, ele não está sendo cumprido e muitas vezes ninguém cobra. Mas se a gente preferir qual que dá maior garantia, não é absoluta, mas uma lei sempre é muito importante para garantia de direitos, dos nossos direitos. E podemos fazer também projetos de lei por iniciativa popular nos municípios. É só vocês darem uma verificada na lei orgânica do município. Com certeza deve estar garantido lá também. Bom, normalmente, quando o conselho é eleito, peguei aqui exemplos aqui da região do ABC, o poder público ele tem obrigação de dar uma oficialidade à posse, digamos assim. Isso quando ele não dá também um termo de posse, que é individual para cada pessoa. Alguns chamam também de certificado, mas o nome correto é um termo de posse. Posse para prestar um serviço de utilidade pública, de relevância pública. Então, tem que estar nesse ato público os representantes do poder público, representantes da sociedade civil, né?
Vou aqui lembrar algumas experiências, então, de conselhos municipais aqui da região do ABC. Olha que curiosidade, Verônica e as meninas de São Caetano. Vocês são as mais antigas aí em ter um conselho das mulheres, mesmo que o nome seja diferente. 1998. É a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Mulher e da outras providências. Eu não vou contar para vocês que essa primeira versão aqui tinha 2 pessoas da sociedade civil, a maioria do poder público, né? Mas, enfim, tá aí. E ele só foi começou a ser regulamentado. O que é regulamentado? Via de regra, uma lei, ela dá as diretrizes, ela pode ser mais detalhada ou menos, mas às vezes você precisa de um decreto que vai entrar em mais detalhes ainda, explicar melhor o que pode e o que não pode, com base na lei, né? Então, aqui tem, por exemplo, um decreto de 2015 regulamentando o Conselho Municipal de São Caetano. Ribeirão Pires, olha que interessante. Alguns conselhos aprovam o regimento na lei. Ribeirão Pires aprovou o regimento através de um decreto. De novo, fica a dica. Decreto pode ser revogado por outro decreto. E, às vezes, é uma questão de gabinete do prefeito, né? São Bernardo, né, Dulce, meninas de São Bernardo, que teve um conselho municipal que tem uma lei de 2016, e esse ano resolveram criar outra lei de uma maneira absurda. Aí vocês têm que avaliar aí se pode entrar com uma ação civil pública, uma ação popular. Esse decreto, ele acabou, no mesmo ato, ele criou o conselho e, ao mesmo tempo, criou uma reforma administrativa no governo, falando da secretaria, departamento, gerências e tudo mais. É meio incomum fazer junto, mas é uma boa decisão essa. Ou seja, se você está criando o conselho, você já vai dizendo com quem que esse conselho tem que se relacionar. É com qual secretaria, é com qual departamento, né? Santo André, aqui, por exemplo, tem uma lei que criou o conselho em 2009, mas agora já teve uma lei de 2018 que mudou muita coisa na forma de estruturar o conselho, mas entrou em mais detalhes, ou seja, aquilo que eu falei. Era uma lei e agora ele mandou uma outra lei para aperfeiçoar. Não sei se teve o diálogo com o Conselho Municipal, que já existia, né? E acabou fazendo um decreto para regulamentar as eleições, como que vai ser o processo de eleição do Conselho. O processo de eleição, via de regra, deveria estar na lei de criação do Conselho, né? Porque, de novo, você cria um decreto, aí muda o governo, ele muda as regras da eleição do Conselho, né? Por isso que o Conselho tem que ficar muito atento. Aqui, uma outra novidade, que é um outro item aqui da nossa conversa, chamado fomento, né? O que é fomento? São os recursos para poder fazer funcionar uma política pública. São Caetano, em 2018, instituiu, né, criou um Fundo Municipal de Proteção e Defesa das Mulheres. Achei o máximo, falei que bacana, interessante. Aí fala lá das fontes de transferência, de repasse, papapá. Mas olha a pegadinha. No artigo 4º, fala assim, o órgão municipal, gestor do fundo, prestará contas mensalmente ao Conselho e dará vistas
e prestará informações quando for solicitado pelo conselho. Olha que curioso. É um conselho, é um fundo que quem delibera não é a composição sociedade civil e poder público, é apenas o poder público. E se o conselho não cutucar, não tem prestação de contas. Bem, voltando a falar um pouco sobre fundo municipal aqui. Alguns termos que eu acho que é importante vocês saberem. Qualquer fundo público, ele tem que ter uma dotação orçamentária, ou seja, lá naquela lei de orçamento anual, tem que ter lá o que a gente também chama de rubrica, ou seja, uns números que falam, olha, é aqui nessa conta que vai estar os recursos desse fundo. Ele exige uma contabilidade da prefeitura, né? Tem que publicar balanço, sempre é publicado, é a gente que tem que estar de olho nas publicações. E ele tem que estar citado na lei de orçamento e no PPA. O conselho gestor de um fundo, se for um fundo democrático de verdade, tem que ter, o conselho gestor do fundo pode ser escolhido representantes do próprio conselho municipal. Por exemplo, se o conselho tem 10 pessoas da sociedade civil, pode escolher 3 pessoas da sociedade civil e fazer parte do conselho gestor do fundo. Eu sou conselheira de um fundo, de um órgão, conselho gestor de um fundo, do conselho municipal que eu participo. E depois esse conselho presta contas ao conselho municipal. Ele é mais quase como um órgão assistente técnico orçamentário, né? E tem que ter um plano de investimento, que tem que ser aprovado pelo conselho municipal, tem que pode elaborar editais para financiar projetos. Essa é a vantagem de ter um fundo municipal. E o conselho municipal é que deveria ser deliberativo. O conselho, ele tem representantes do poder público e da sociedade civil, né? Então, pode muito bem as decisões do fundo ser deliberativa e prestar contas e dar ampla publicidade. Só que a gente precisa avançar bastante. Bom, sobre qual que é a receita básica aí do bolo chamado Conselho Municipal de Direitos da Mulher. A norma mais comum de uma lei que cria um conselho tem que estar lá, dispõe sobre, né, ou cria o conselho, melhor dizendo, quando não tem, né, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Ele tem uma parte que tem que falar da finalidade desse conselho, né? Para que ele serve? Então, por exemplo, para acompanhar as políticas públicas, né? Quais são as competências? Então, fiscalizar, planejar, promover, são verbos das competências. A composição, quem faz parte? Pelo poder público e pela sociedade civil. De quais secretarias do poder público que vão participar desse conselho? Muitas vezes é importante citar as secretarias, mesmo que depois isso mude. É importante. Porque às vezes se indica o poder público, o governo acaba indicando pessoas desqualificadas e que não estão na direção da implementação das políticas públicas. E aí não adianta muito aquela participação lá que não ajuda, né, no debate do conselho. E também o capítulo da composição vai dizer quais critérios para a sociedade civil, para a eleição das representações da sociedade civil. Pode estar aí num capítulo da composição,
Muitos conselhos também têm o que pode ser chamado coordenação executiva ou secretaria executiva, o termo diretoria, o termo pouco importa. O que importa é que um conselho ele tem que ter uma secretaria, no sentido que vai guardar a documentação, que vai fazer as atas, que vai fazer o comunicado, o convite para as participações, que vai elaborar os editais, e pode ter participação, sim, na coordenação executiva, não só governo, mas também sociedade civil. E disposições finais, como, por exemplo, falar sobre o regimento, falar sobre qual orçamento que está previsto ou qual dotação. Muito geral, essa é a receita básica do bolo para criar um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Tem vários formatos. Se a gente fosse falar de todos, passaria a noite, mas esse é o basicão, digamos assim. Bom, outra coisa que é muito importante, é uma prática consolidada, mas pode haver aperfeiçoamentos. Então, via de regra, os conselhos municipais, estaduais e até federal, a maioria, mas não todos, tem paridade, ou seja, se a lei falar que o conselho será composto de 20 pessoas, então 10 pessoas será do poder público e 10 pessoas eleitas pela sociedade civil. Poder público não tem eleição, é indicação, né? E sociedade civil é processo de eleição. A eleição a gente pode chamar de segmentos de representação, né? Podem ser os mais variados possíveis, né? Então, por exemplo, conselho, essa aqui é a composição de Santo André, por exemplo, que é uma que eu consegui pegar melhor. Mas pode ter vários. A maior diversidade possível é interessante. Existem também, quando se faz um processo eleitoral, regular por vaga, o número de vagas. Então, por exemplo, será que vai ter o mesmo número de representantes a OAB ou um movimento feminista? Vamos supor. Então, tem que ser debatido, né? É um debate político isso. No conselho que eu participo, os segmentos que têm mais a ver com a temática, ele tem maior número de representação. Então, por exemplo, representante aqui de usuárias de serviços públicos ou movimentos comunitários que trabalham voltados às mulheres, pode ter uma representação, mas o movimento feminista, movimento de mulheres específicos, né? Eles podem ter 2 ou 3 representações. Isso é um debate, né? Que se pode fazer. A receita do bolo aí, variável. Queria falar que é possível, assim como na saúde e na educação, ter conselho municipal que o governo divide aqui uma parte da sua representação com os trabalhadoras, técnicos da temática, no caso, mulheres, como uma terceira representação aqui no Conselho. Esta é uma inovação que a gente deveria de ter. Por quê? Quando a gente precisa de votos para decidir alguma coisa, muitas vezes os servidores públicos que participam aqui representando o governo, indicados, eles acabam sendo vaquinha de presépio para o governo, né? Já os trabalhadores, e se forem concursados, trabalhadoras, se forem concursados, eles podem ter uma
baseado até numa experiência técnica, uma posição diferente, às vezes, do governo. Isso aqui é chave, né, para o funcionamento de um conselho. Bom, então um conselho, ele tem que dar, quando ele tiver aqui, se ele já foi criado, ele tem que ter sempre um edital de eleição, dar ampla divulgação. Então, a minuta do edital da eleição de um conselho é importante que seja deliberada e aprovada pelo próprio conselho, justamente com aquela questão lá do número de vagas, de representação. Vocês podem reivindicar isso, é importante que seja dessa forma. Tem que ter uma publicação oficial, aqui se publicou o edital, um exemplo, o dia da eleição, publicar o resultado da eleição e da posse. Esse é o rito do edital da eleição do conselho. Funcionamento do conselho. Ele pode estar tanto na lei quanto num regimento que o próprio conselho vai fazer. Tem que decidir quem que preside o conselho ou quem que é vice-presidente do conselho, né? Eu conheço muitos conselhos que é revezado numa gestão, num mandato, o poder público, que é presidente, e vice-presidente é a sociedade civil, num outro mandato, a presidência do conselho é a sociedade civil e o governo vice-presidente. Tem muitos conselhos que são assim. O caráter deliberativo ou consultivo, isso tudo tem que estar no regimento. É bom que se tenha a paridade ímpar, como eu já comentei, a composição, processo eleitoral, tudo isso é parte da regra do jogo. Isso aqui, gente, não é burocracia, porque se a regra do jogo, do funcionamento do conselho não tiver muito clara, quem participa dele vai ficar rendida, né? Vai ficar, às vezes, sem conseguir fazer valer o seu direito de fala e de posicionamento. E a regra pode mudar sempre, certo? Se o conselho quiser, ele pode mudar o regimento, ele não é imexível. E outra coisa importante, o combinado não é caro, como diz um ditado, né? Tudo certinho aí, discriminado, facilita muito a vida do conselho. Um conselho que não tem, por exemplo, um acervo de documentação e não dá publicidade a ele, está descumprindo a regra da transparência pública, das políticas públicas, né? E olha, eu fiz uma pesquisa essa semana nos sites das prefeituras aqui da região do ABC, todos estão muito complicados de transparência. Quase nenhum tem plena transparência dos assuntos das políticas públicas para as mulheres. Helena, só para dar um informe aqui, a Leo colocou no chat a lista de presença e a gente estava combinada para a gente dar um tempinho para as pessoas fazerem perguntas, então... Estou terminando. Você tá, ok, só para 3 slides. sermos justas aí, transparentes. Obrigada. Obrigada. Bom, como funciona o conselho? É muito importante pauta, né? E a pauta, ou seja, o assunto que vai ser discutido na reunião do conselho, de preferência que tenha sociedade civil e governo que define a pauta. Não é o governo que traz os itens sozinho para a pauta. Nós temos que ter o direito de opinar sobre isso. Tem que ter calendário de reuniões, comissões, inscrições de fala, né? Cobrar a eficiência dessas reuniões. Não pode ser uma reunião que debate um assunto e nunca acaba e não tem encaminhamento, não tem deliberação. Tem que ter, ao final de cada reunião do Conselho Municipal, tem que ter encaminhamentos. Ok, debatemos um assunto, ok, que decisões nós tomamos sobre isso? Tais, tais, tais.
E aí é obrigação do governo colocar em prática. Tudo isso que nós estamos falando do que se tecnicamente chama de controle social. Eu gosto de chamar também de cidadania ativa. Ou seja, cidadania passiva é aquela que você pode falar assim, eu acho que eu devo ter alguma lei aí que me ajuda em alguma coisa. Outra coisa é eu falar, eu saber quais são o meu direito e eu ser uma cidadã ativa, eu praticar, eu cobrar os meus direitos, né? E sempre com uma posição de autonomia em relação ao poder público. Nós não somos empregadas do poder público. Não, não, não. Ao contrário. É o poder executivo que tem que executar, né? E muitas vezes dá muito trabalho participar de um conselho. Às vezes a gente gasta muitas horas, gasta com transporte, né? Tempo da nossa vida, por isso que é uma atividade de relevância. Nós temos que manter também uma postura de autonomia, né? Nós temos que ter clareza que quando participamos de um conselho, nós estamos representando uma luta coletiva para os direitos das mulheres, né? E temos obrigação de fiscalizar todos os atos do poder público, todos, né? E também temos obrigação de propor, articular novos direitos. E todas as pessoas têm direito a participar de qualquer conselho municipal. Não é só para quem foi eleito. Agora, se tiver uma decisão no conselho, quem pode votar é só quem é titular, né? Aí quero dar um exemplo de transparência que eu achei da Prefeitura de São Carlos. Olha que interessante. Coloca o número da lei que criou o conselho, fala do papel das atribuições do conselho, tem aqui todos os decretos, atas de todos os anos, fala onde que você pode ter mais informações. Essa transparência nós temos que cobrar de todas as prefeituras. É direito a gente saber dessas informações. E aí, por último, quero dizer que se o governo não faz uma conferência municipal para os direitos das mulheres, estou dando aqui uma referência, que inclusive está para acontecer. Nós, do movimento social, do movimento de mulheres, podemos fazer uma conferência livre, democrática e popular. E nós discutimos quais as políticas públicas que a gente quer levar para dentro do Conselho Municipal, por exemplo. Fica a dica. E é isso. A luta faz a lei. Nenhuma lei vem de mão beijada. E os direitos a gente conquista com organização coletiva. Quando a gente está no conselho, a gente não pode falar só pela nossa cabeça. Nós temos que ter uma tarefa de estarmos unidas e estarmos em uma organização coletiva. É isso. Muito obrigada.